Russo ainda vivo, chegando já bate aqui em cima, double kill garantido, a uppercut vai tentando acertar o BRTT e consegue também! Se tem double de um lado, tem double do outro. Foco no Nexus, 18-0 e acabou, vence a partida! Nexus destruídos em pouco mais de 25 minutos, a Kabum leva a CNB para um passeio no parque nesse domingo. Depois de 29 minutos e meio de partida, acelerando, dominando, a PEN Game vem para sua sexta vitória no CBLOL! Já são 2 abates por 1, o Jack vai sendo alvejado, acaba caindo, tem double kill na jogada, mas a Redemption tem triple kill no Crashman! Olá e boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Depois do Nexus. Terminamos o nosso segundo turno, 7 jogos restam para acabar nossa fase regular aí. Tem muitos times na disputa, Kabum e Flamengo estão lá no topo, mas outras equipes estão em busca de alcançá-los aí, garantir a classificação também. Hoje vamos falar bastante sobre as partidas aí da nossa última semana com os meus grandes e queridos convidados. Quero começar dando boa noite para eles, lá na ponta, Tim, midlaner do time da PEN, hoje cheio de midlaners aqui, né? Jogador da Rota do Meio, Tim, boa noite, seja muito bem-vindo. Altos e baixos aí do time da PEN, né? Boa noite, Tisha. Salve, salve, pessoal aí de casa. A gente teve um começo de campeonato meio conturbado, diria. A gente não se reencontrou ainda daquele time da PEN que era antes. Mas eu acho que agora, nessa última semana, a gente deu um stepzinho a mais e vamos voltar com tudo. Isso aí, do lado dele outro também, que já é muito antigo no nosso cenário, jogador da Rota do Meio da Team One. Ele é novo, ele é um jogador antigo. Takeshão, capitão, seja muito bem-vindo, uma boa noite a você. Team One que parecia que ia, Takeshão, e voltou a ficar lá embaixo. Parece que vai, mas não vai, mas fica nessa. Engata a primeira marcha e dá marcha ré de novo. Tá complicado. Boa noite, Isha, boa noite a todo mundo. Vamos ver se nesse último turno a gente consegue parar de passar essa fome que a gente tá passando no CBLOL e ver se a gente consegue reverter a situação. Boa, ficaremos de olho. Do lado dele tá ali, Envy, atual campeão aí do CBLOL, que tá também de novo com aquela NTZ 880. Uma boa noite pra você, Opa. Envy, seja muito bem-vindo. Bom, boa noite, Tisha, boa noite, pessoal de casa. Eu acho que é a mesma NTZ de sempre, né, como todo mundo conhece. A gente é um pouco bagunçada nesse início, mas se Deus quiser a gente chega nesse playoff. Né? Legal, em busca dessas 4 vagas aí. Do lado dele, outro, Tartaruga Véia aí, o nosso Turtle, treinador do time da CNB. Turtle, boa noite, seja muito bem-vindo. CNB também que tinha dado um gás ali, muitas vitórias consecutivas, mas essa semana não conseguiu. Boa noite, Xinha, boa noite, pessoal de casa. Então, última semana aí foi bem triste pra gente, mas a gente tá no caminho certo pra tentar chegar no playoff. Boa. Do lado dele, vocês já viram, né? Aí meus companheiros, meus caros amigos, Toboco e o meu Precious aqui, GSTV. Boa noite. Não sei se é essa palavra, viu? Eu sei que não é, mas... Boa noite pra você, boa noite pra todos aqui. Gente que tá também apertando aí acho que a pressão, né? Aumentando a pressão aí nos times, cobrando esse último turno, essa chegada à classificação. Boa noitinha, boa noite GSTV, convidados, pessoal de casa. E como o GSTV comentou, né? A gente tá agora no último turno, então não tem mais pra onde correr. Só importa vencer. Só lembrando, né, que hoje abriram as vendas dos ingressos aí para a nossa final da segunda etapa, o segundo lote, e já estão todos esgotados. Que nessa arena vai estar lotada para poder ver aí o GSTV, o Toboco e quem sabe 2 dos que estão aqui, né? Em busca desse título e da vaga para o Mundial. Então valeu todo mundo aí que vai fazer um show maravilhoso, tenho certeza. Você sempre participa com a gente aqui no Depois do Nexus, entra lá no Twitter e usa a hashtag Depois do Nexus e manda sua mensagem aqui para os nossos convidados, beleza? Antes de mais nada, vamos falar da classificação, vamos ver como é que estão aí as equipes, que eu já dei um spoiler aí, falei que né, o Flamengo e Kabum estão líderes ali bem isolados, né, bem tranquilos acho que na tabela, mas os 4 convidados que estão aqui hoje estão lá embaixo, vamos lá. Isso aí. Flamengo e Kabum Esquece isso aí. com as suas 10 vitórias, Uppercut 7, Redemption 6, INTZ 6, PEN 5, CNV 5 e Team One 3 GSTV.
A gente já vai vendo uma boa separação, né, dos primeiros lugares, a gente já vai vendo realmente encaminhando, né, pro Flamengo e também para Kabum, a distância que eles têm de sair dessa zona de classificação. Então já está bem encaminhado. Eu acho que a próxima semana a gente já pode estar realmente cantando uma classificação. Flamengo, Kabum, dependendo de bastante dos São resultados. 14 jogos, não são dos times? Nós não tá com 6 não? Então, são 14 jogos. Falta a PEN tá com 6, uma vitória para Kabum, uma vitória para o Flamengo. Isso, a PEN tá com 6 também. Flamengo, Kabum estão 11. Isso. Nós tá com 3 mesmo. A CNB te manda certo. Tá certo. 3 e 5. O resto tava com uma vitória. Você queria, né, que tivesse uma mais, né, pra fechar uma. Podia ser. Esquece isso aí. Esquece isso aí. Vamos falar de jogo boa. então, vai. Vamos falar de Flamengo e Uppercut, que foi o primeiro jogo do nosso sábado. Melhores momentos aí de Flamengo e Uppercut. Uppercut lá em cima também, terceiro e quarto, né, em busca também de se consolidar na parte de cima. Enquanto o Flamengo voltou a crescer e voltou a mostrar aquele Flamengo, né, Toboco? O Shrimp voltou a jogar muito bem nesse jogo, 1v9. Você dispensa comentários, né? Ele pega todos os abates, mas é aquilo que a gente fala. Às vezes um jogador pega todos os abates, mas não consegue transformar isso numa vantagem. Não adianta você ter todo o recurso, mas não conseguir distribuir pelo mapa, ou você com o recurso tentar ganhar o jogo, tentar realmente ajudar nos objetivos. Mas o Shrimp conseguiu. Ele pega os abates, ele gira o jogo, ele pega, mesmo pegando os abates, mas ele consegue liberar as lanes, ele consegue levar as torres junto com isso, consegue controlar dragão, consegue controlar alto. Então assim, é um jogo muito, mas muito bem jogado por ele, mas claro, todo o Flamengo como um conjunto, os abates ficam na mão dele, mas teve assistência também para os outros jogadores. Turtle, como só tem mid laner aqui, falar de céu, vou com você que era, né, também um caçador. essa Ainda é, vai. Ainda é um caçador. É complicado jogar quando tá com um adversário, jogando nesse nível, e o Shrimp nessa partida foi impecável, né? Não, o Shrimp ele é um jogador muito inteligente, assim, eles estavam com um draft bem early game mesmo, e ele conseguiu aproveitar esse draft do early game e tirar o máximo dele. A UP errou bastante também em alguns aspectos, mas o Shrimp ele consegue ver essas janelas e ele é um jungler muito bom por causa disso. Ele vê muita janela, consegue fazer muita jogada early game, e aí o Flamengo fica na frente por causa disso. O que a UP poderia ter feito aí, Takeshi, na sua visão, pra não deixar o Shrimp crescer tanto? Pela quantidade de kills que ele pegou no começo do jogo, acho que logo no primeiro reset, no segundo reset dele, aliás, ele já pegou o Warriors, né? Pegou o primeiro encantamento do item da jungle dele, então depois disso, cara, Rek'Sai 3/1, com item fechado, o Kha'Zix tava longe ainda de fechar, era muito difícil ele fightar em volta de qualquer lane, a LeBlanc tem muito mais setup, top é muito difícil de morrer também, e bot já tinha snowballado, então era tipo uma questão da UP tentar fechar e escalar, só que o Flamengo jogou bem certeiro, na minha opinião, e conseguiu pressionar bastante. Só teve uma lutazinha ali no final do jogo no red inimigo ali, que eles tropeçaram, mas foi longe de ser uma ameaça muito grande. Você ia falar alguma coisa, Justin? Não, é isso aí. Não, eu quero perguntar de você, então. Manda. Um jogo que não exigiu muito do resto do Flamengo, não, como a gente falou, claro, questão de rota, todas as funções que os jogadores têm, mas o Shrimp foi muito bem solo. É engraçado que vendo esse jogo, a gente até fica com aquela coisa de como que o Shrimp ele movimenta tanto o jogo pro time do Flamengo, mas é natural, né, que o caçador movimente mesmo o jogo, seja ele que vá criando as jogadas estejam acontecendo junto do caçador onde ele tá no mapa, mas é interessante ver, principalmente nesse jogo, como todo momento que o Shrimp aparecia em algum lugar, ele conseguia uma jogada. Ele conseguia, seja um gank, um abate, um objetivo, então ele estava sempre conseguindo fazer o tempo dele, a movimentação dele pro mapa, virar algum recurso para a equipe. Não era uma passada que você passava numa sentinela, o time inimigo recuava, você ficava sem conseguir muita coisa. Então um jogo que realmente todo momento que ele aparecia, saía com coisa, e até o ponto que já estava tão grande, tão na frente, que era só o Flamengo escolher bem, jogar os momentos deles do jogo, que não tinha muito o que fazer. E, Tinho, um jogo muito difícil pro N também, tá de Azir ali, não tem muito o que ele fazer, não chegou acho que ter dois itens direito, né? Um jogo, como o Takeshi já comentou, muito complicado para o Uppercut segurar. Então, acho que como ele tinha esse setup de LeBlanc e Rek'Sai, e a Rek'Sai acabou pegando 3 kills, 2 kills no começo, com essas lanes que ele tinha era muito difícil pro N jogar especificamente. Porque ele é um Azir, ele até ganha lane da LeBlanc, mas com uma Rek'Sai tão grande assim, ele não pode dar tanto a cara igual ele poderia num V1. Então acaba que fica bem fechado o jogo dele, fica bem difícil mesmo para ele fazer alguma coisa. Meu caro amigo, é difícil ver um jogo assim no competitivo, né, no alto nível, onde um jogador consegue se destacar tanto e ainda pegar tantos abates. E não só isso, né? É na selva, a impressão que passa é que a disparidade é ainda maior. Por exemplo, se você tem um snowball no topo, ainda dá para no meio você tentar ali tirar uma vantagem, na rota inferior também, até o caçador. Mas quando o caçador fica muito à frente do outro, ele gira tanto o jogo, ele consegue liberar tantas rotas, né? Que aí complica, assim, o topo, o meio e a rota inferior acabam que não tem muito ponto de correr. Porque a Rek'Sai tá imensa, e aí o que você vai fazer? O Yoga também não conseguia chegar? Sim. Tanto, se fosse um caçador
Porque o Kha'Zix, ele é bem dependente de poder aparecer, causar dano, ter os seus itens, mas se fosse um catador mais que, por exemplo, o Sejuani, que vai apertar o R sem meme, vai ter mais utilidade sem item, sem nada, só no seu kit, acho que seria um pouco mais tranquilo pra poder, pelo menos, tentar fazer alguma coisa. Eu tenho certeza que o Ryoga escolheu o Kha'Zix porque ele conhece muito bem essa matchup, como ele joga bastante solo queue por causa disso. Só que eu acho que essa decisão de pegar Kha'Zix assim não é a melhor das opções, porque pro time que ele precisava ele só de jungle mais controle. Então se ele pegava um Skarner, que é muito bom contra a Rek'Sai ou algo desse tipo, ele ia conseguir segurar muito mais o jogo, dar track na Rek'Sai, e aí o time dele ia conseguir escalar pro que ele precisa. Bom, deu vitória aí tranquila pro time do Flamengo, né? O Shrimp carregou todo mundo e nós vamos pra CNB Redemption, segundo jogo do nosso sábado. Melhores momentos de CNB contra Redemption. Já teve um jogo pegado entre CNB e Redemption, né? É um jogo que acho que também mostra acho que um momento que os dois times estão tentando se recuperar, sabe? Uma coisa que tá todo mundo realmente se dedicando bastante, você vê que os times estão correndo atrás nessa reta final, e eu acho que aqui não ficou coisa fora da mesa, sabe? Eu sinto a CNB com uma composição que é forte para eles, que acho que se parece com o que a gente espera de cada jogador, e a mesma coisa também vale para o time da Redemption, esse aço aparecendo, eu acho que essa rota inferior de ter uma força para esse começo, ainda com o setup pro Joyster, eu acho que realmente os times conseguiram trazer tudo. A única coisa que eu senti falta nesse jogo mesmo foi o matchup da rota superior. Achei que o Duclo poderia ter jogado mais agressivo para cima do Glowcore, que estava estreando, então talvez podia estar sentindo uma pressão, né, de primeiro jogo. Acabou que ficou uma rota bem pro farm, e a gente ainda viu mesmo no sábado um outro jogo que o Renekton pressiona bastante a Camille. Então, às vezes, tentar jogar em cima do cara que poderia estar sentindo mais o peso, sentindo mais o nervosismo, acho que acabou deixando o Glowcore muito solto nesse jogo. Antes de falar com a CNB, Envy, você pode falar da gente do Glowcore, gostou da estreia dele, é complicado, né, jogar em palco, ainda mais estrear. Eu achei um jogador bem seguro, jogou muito bem as duas partidas, né? Bom, eu acho que para um novato, as primeiras 2 partidas dele foram bem. Eu acho que ele jogou ok, ele fez o que tinha que fazer, e nas horas que ele tinha que entrar, ele entrou. Então, eu diria que ele foi bem sim, e tem bastante futuro se continuar assim. Surpreendeu vocês aí, Turtle? Na escalação, quando vocês viram o Glowcore, não esperavam, como é que foi? A gente não esperava que ele ia jogar, a gente achou que ia ser o Niu mesmo, só que aí quando a gente viu que ele ia jogar, a gente começou a pesquisar no PGG o que ele jogava, e ele joga com bastante campeão em split push. A gente não se preocupou muito com isso, e o problema desse jogo foi que parecia que a gente não tava lutando as teamfights. Parecia não, a gente não lutou as teamfights direito, parecia que eram 3v5 assim, porque tinha duas pessoas que eram pra estar fazendo uma função, eles não cumpriram essa função e a gente perdeu todas as teamfights, e aí acabou ficando horrível pra gente. Mas esse jogo tava bem tranquilo pra gente se não fosse as teamfights. Então você sente alguma espécie de limitação, digamos assim, do draft da CNB no sentido de sempre esse Cork, esse Azir, o pessoal até ficou brincando, virou Cork Azir, e CBLOL. Você acha que tem alguma limitação ou não? É o que vocês preferem jogar mesmo? É o melhor que a CNB pode apresentar? Como é que você vê essa questão? Então, a gente estava acompanhando bastante o que estava acontecendo lá fora, e praticamente como começou a surgir bastante Tankench, Brown, esses suportes que não tem muito engage, a gente estava vendo que estavam colocando muito Azir e Cork de prioridade. Então a gente começou a observar isso e a gente falou, pô, é verdade, dá certo, a gente começou a testar em screen e a gente conseguia ter jogos bem tranquilos por causa disso. E aí a gente está continuando nesse meta, e aí agora está mudando novamente, a gente tem que se adaptar para a gente não tomar nada de surpresa e ficar sempre pronto para o que vai acontecer. Outra pergunta, Turtle. Vocês têm 3 caçadores, né, agora, com a chegada no mental. Como é que é pra vocês? Ele vai ser o titular? Ele não vai? Ele tá me parecendo que será o titular, que ele já chegou jogando com pouco treino. Como é que vai ser trabalhar esses 3 caçadores? O ponto do Mental é que ele como ele era da Coreia, ele é um jungler muito, muito bom. Então ele consegue dar muito track no jungle inimigo, e isso é uma falta que muitos jungles brasileiros não conseguem. Eles não conseguem acompanhar o ritmo do outro jungle, ou não ficar dando track no outro jungle, e isso acaba dificultando o jogo para todo mundo. Então com a chegada dele a gente começou a ver muito mais isso, e pro Freire e pro Milkyo também conseguir melhorar isso, entender melhor como é que funciona a função da jungle no jogo. Então tá sendo mais pra isso, ele tá jogando mais porque ele tem essa função, e os outros 2 jungles estão aprendendo com isso, com ele. Ô Takeshi, o time da Redemption trocou, a gente sentia que precisava de alguma coisa, que também era um time que tava, sabe, ganhava uma partida ali, mas também vacilava e perdia muitos jogos. Trouxeram o Glowcore e eu acho que o time deu uma renovada nesse jogo, principalmente por ter um sangue novo, acho que nem por ser Niu ou Glowcore jogando, né, em questão mecânica. Você gostou dessa Redemption? Do jeito que eles jogaram com um jogador novo? Gostei sim, acho que o Niu na semana passada, há umas 2 semanas na verdade, ele já não vinha desempenhando o melhor papel dele, como ele já fez no CBLOL. Eu acho que o Glowcore ele veio pra simplesmente
trazer um ar novo e também deixar talvez o Crashiel e o Zoão, o White Lotus pegarem mais esse papel de carregador e pegarem mais recursos para eles mesmos. Então, eu achei que a RDB mandou bem. Esse finalzinho aí parecia que a CNB ia fazer um milagre e CNB de novo, mas acabou que deu certo no final de tudo. E foi uma composição bem característica. Eu acho que o Zoão é muito bom com esses junglers que podem fazer alguma coisa desde o nível 2. O Zoão, pra mim, Shinzal, Silas, essas coisas de nível 2. Shinzal, ele destruiu o Zoão, ele é muito bom com isso, ele é muito criativo. O Crashiel conseguiu uma boa matchup também pro Yasuo no comecinho ali, contra o Gork, então achei bem interessante. O White Lotus eu não vi tanta coisa dele nesse jogo, mas eu acho que Zoão e o Crashiel esse jogo mandaram muito bem. GSTV, muito se pega no pé do Nil às vezes também por conta da Team Pool, né? Muito travado, muito rumble, e às vezes o Glocor também entra, ó, além de ser o sangue novo e tal, é alguém que vai trazer uma Team Pool diferente para eles poderem fazer comps diferentes, drafts diferentes, etc. Eu acho que a questão de Champion Pool é porque o que a gente tem pra saber, pra conhecer dos times é limitado a 2 jogos por final de semana. Sim. Então é difícil a gente falar que ele tá sendo que ele ficou limitado a alguns campeões, porque em treino ele tentava outras coisas e não funcionava, e o time não queria que ele jogasse com isso, ou se realmente era uma preferência de que isso dá tão certo que vale mais a pena ter ele jogando com coisas que são pessoais, que são mais off-meta. Então é difícil caminhar muito nesse caminho, eu acho, mas ao mesmo tempo eu tava sentindo que o time da Redemption precisava de outras coisas, que também é legal eles realmente soltarem recursos para outras rotas, soltar pro Crashiel, soltar pro Zon, então tirar um pouco do top, não ser tão dependente do recurso no Nioh, e acho que mudar o jogador faz isso. E deu certo, a Redemption saiu aí com a vitória. Nós temos INTZ e T1, terceiro jogo do nosso sábado aí, os dois que estão aqui vão falar bastante dessa partida pra gente, jogo importante também para as duas equipes, principalmente pra T1, né, meu caro amigo, que tá lá na parte de baixo da tabela, precisa vencer todas as partidas e veio com, de novo, a composição com todos os brasileiros aí. Você gosta desse time aí? Eu gosto, particularmente ajuda muito na comunicação, com certeza, tá? Que a gente até pode falar melhor. A gente também tá assim, quando viu o Ryuzaki, né, jogando, não conseguiu desempenhar um bom papel. Clown, em relação a Skybart, eu sinto uma certa similaridade, né, do nível de jogo dos dois jogadores, pelo menos nesse split, né, nessa etapa. Então acho que dentro do que pode trazer, né, T1, seria essa realmente a composição, claro, né, tem o Absolute, a gente não sabe quando ele vai voltar a jogar, né, mas o Lusca também está fazendo um bom trabalho. Do jogo em si, né, um jogo que foi pegado, foi disputado, mas a NTZ conseguiu, né, se recuperar, se mostrar melhor no desempenho. A gente sentiu também a presença do Shine, né, o Shine conseguiu rodar bem o jogo. E a gente vê, quando o Shine roda bem o jogo, a NTZ roda também muito bem. E geralmente quando ele tá bem, a NTZ também como um todo acaba vencendo, né. Então, como o Shine acordou naquele dia, né, acordou bem, a NTZ agradeceu. Tá, Caixão, vamos lá. Vocês já trouxeram, Vamos acho que 8 composições diferentes aqui, né? A que vocês tiveram mais sucesso ou mais vitórias foi esses 4 BRs com o Clown no topo. Vocês conseguiram 2 vitórias seguidas, tudo mais. Qual a ideia de não repetir essa composição depois das vitórias? Comunicação acho que é o fator primordial. O Forlan ele gosta de falar bastante no jogo, então às vezes ele tem que falar inglês, ele acaba se limitando, se prendendo um pouco. E acho que a comunicação é o fator principal. Também tem questão de time pool, o Skybart ele gosta de jogar com certo estilo de campeões, o Clown de outros, que a gente já tem um CBLOL para jogar ainda, então não vamos revelar completamente. Mas a gente consegue ter uma certa facilidade com essa lineup, que ainda não está se pagando. Com certeza a gente teve mais vitórias usando o Clown na rota do topo, mas acho que a gente está muito indisciplinado ainda com essa lineup. Muitas das coisas que a gente fala, a gente acaba fazendo o contrário, ou o outro não escuta. Às vezes a gente tem que ser mais paciente e a gente acaba não sendo. Às vezes a gente tem que ser mais proativo e também acaba não sendo. Então a gente está tentando arrumar a casa ainda. É um pouco tarde demais, né? Sei disso, terceiro turno já começando aí. Porém é o que a gente está tentando, é o que a gente está fazendo. Esse jogo, o Gragas ter saído muito na frente dificultou muito. Ele conseguiu burstar eu e o Lúcia nessa luta aí. A gente não viu nem da onde que ele veio. Então complicou bastante pra gente. Acho que aquele dive que o Renekton e o Gragas deram na Camille lá foi onde o jogo pra gente começou a ruir. Até se não for a memória, o Shine foi top damage desse jogo, né? Se ele ele não foi top damage, ele foi segundo lugar, uma coisa assim. E em relação ao Absolute, tem uma previsão? Como é que tá a questão da... Cara, a questão do Absolute é mais questão do departamento médico, digamos assim, de questão de fisioterapia, também do psicólogo, etc. A gente não está contando com ele para os treinos, etc. A gente está realmente focado nessa line-up. Quando ele se sentir à vontade, quando ele se sentir bem novamente para jogar, a gente não está impondo, cara, você tem que voltar, não sei o que, não. Cuida da sua saúde. Quando você se sentir preparado novamente, aí vamos ver o que a gente faz. Mas entendeu? você acha que ele pode jogar ainda essa etapa? Pra falar a verdade, eu não consigo tirar essa informação. Tá. Depende unicamente da evolução dele, do quanto ele se sente confortável em jogar ou não.
a última aqui do bombardeio. Nós tivemos alguns VTs, né, do time da T1 e teve um do Forlan falando de disciplina. Você comentou aqui disciplina. Na coletiva na coletiva o Buzz falou de disciplina também. Acho que o Lusca também chegou O a Lusca comentar chegou a sobre falar também. O que é essa disciplina? Você até comentou, às vezes, ouvir ou ser mais ativo, mas, sabe, efetivamente, por que vocês você acha que não estão entrando nessa disciplina? O que está faltando? Acho que muitas das vezes, assim, é que vocês não têm acesso à comunicação, mas muitas das coisas que a gente fala, a gente acaba fazendo o contrário. Ou às vezes a gente fala e o cara, tipo, por exemplo, no dive no topo ali, o Skybash até falou que ele poderia ser divado, que tinha uma wave grande. Mas meio que tipo, ficou meio no ar. E aí ele acabou morrendo aí agora, o Gragas ficou bem forte. Numa luta anterior também o Silas deu um overzinho na jungle ali, o Gragas pegou uma kill. Então a gente acaba enfiando os braços pelas pernas ali, sai um negócio completamente diferente do que deveria ser. Acho que um outro exemplo seria o jogo contra a CNB, que a gente estava bem, aí do nada um Rek'Sai foi para lá no Baron lutando, então tipo, a gente está errando coisas assim, a gente fala, vamos fazer isso. Só que alguém tem alguma ideia genial, uma ideia milagrosa e sai tudo o contrário, entendeu? Então a gente tem que ser mais disciplinado, a gente tem que realmente fazer aquilo que a gente está falando. E agora, o terceiro turno vai começar, então a gente não tem mais espaço para errar. A gente tem que realmente arrumar esses erros. E um dos grandes problemas, né, já esteve com o confronto direto para T1, começa a ficar muito complicado, né? Praticamente vai ficando 0-2, 0-2, 0-2, Sim. e aí tem que ter mais vitórias, porque se empatar em número de vitórias, ver o confronto direto vai estar atrás. Mas vamos falar com a NTZ um pouquinho, né, desse jogo aqui também, com o Envy aqui, porque o Chile jogou bem demais e acho que facilitou um pouco o jogo para vocês, né? Com o Chile tão forte e esse Gragas aí, top damage, você não precisou fazer nada, né? Então, esse jogo eu joguei um pouco mal mecanicamente, mas em macro eu acho que a gente como time jogou muito bem, e eu também. Então, basicamente no início eu só tive que dar cover pro Shine e ficar seguindo ele, não deixar o outro mid fazer nada, que ele conseguiu carregar o jogo. Você achou que não ia escapar bom pra você também, né? Nesse mesmo VT, o nosso grande Tai, ele falou que tava desmotivado, que depois que ele ganhou o CBLOL e tal, ele não sentia mais motivação e tudo mais. Isso tá afetando vocês? É só ele que tá desmotivado, se você puder falar, é o time inteiro? Porque a NTZ, vocês não vieram com o mesmo nível da final que vocês trouxeram contra o Flamengo. A gente entende também que, por exemplo, uma MD5 às vezes é um dia diferente de uma etapa inteira. Bom, pra falar a verdade, eu acho que eu sofri um pouco com isso no início do split, quando começou. Eu não tava sentindo graça assim no jogo, eu não conseguia jogar solo kill e eu tentava achar algum propósito, mas eu não tava conseguindo. Então, eu acho que isso é mais que você vê na metade do split, quando a gente foi ficando 5-5 ou 6-6 assim, eu fui percebendo que o jogo não tá ganho assim, não é tão fácil assim. Então, a gente teve que cair na realidade e agora tá todo mundo começando a dar 100% de novo. Quão duro foi o MSI pra vocês? Comunidade, jogos Influenciou nisso? Eu acho que não, eu acho que o MSI foi bem difícil sim, mas grande parte foi psicológico e eu acho que a gente não conseguiu desempenhar o que a gente desempenhou na final porque realmente a gente não estava preparado para isso. A gente não teve um preparamento muito bom e acabou que a gente chegou lá meio que nas pressas assim e só não apareceu mesmo. Bom, vamos falar então agora de PEN e Kabum, quarto jogo e último aí do nosso sábado. Jogão aí das organizações clássicas, né, GSTV? Campeãs brasileiras aí, uma 3 vezes, outra 2 vezes. Então, muita história entre as duas aí. E muita história porque nesse jogo a PEN resolveu fazer um draft malucão aí. Ficou difícil, né, de entender Foi legal, o que a PEN tava propondo, até porque eu acho que é interessante quando você começa a pensar nos jogadores que eles têm. Eles têm o Matsu, que na minha visão, um cara que joga muito bem para os Hyper Carries, que consegue ter um bom posicionamento para jogar com esse tipo de campeão, e aí eles passam por Minerva, então é uma organização completamente diferente que você tem de recurso. Também já acho que pro ADC, na rota inferior, você tem um campeão que tenta escalar, já não é mais uma tarefa fácil, então acho que a PEN estava tentando encaixar um Hyper Carry, tentando dar um jeito, né, no mapa, tentando organizar o mapa de uma maneira que eles pudessem ter esse tipo de ameaça, mas acho que chegou um ponto do jogo que não dava para depender tudo, né, só da Kai'Sa. Acho que algumas jogadas eles tinham uma dependência muito grande desse dano físico, e acho que o pior de tudo é que o que eu sinto muito na Kai'Sa é que ela consegue fazer muita diferença. Quando você quebra a linha de frente, você consegue divar a linha de trás, mas você nunca diva um Heimer com um TK. Você nunca consegue jogar para assassinar um alvo, para conseguir eliminar um alvo na linha de trás. Então, se eles não conseguissem quebrar essa linha de frente em algum momento do jogo, ou se eles realmente fossem divados, a situação era muito mais complicada. E o poke do Heimer, a maneira com que conseguiam entrar de Kiana e também com Sylas, acho que as lutas não eram tão simples assim para PEN conseguir vencer. Quem pode explicar melhor é o Tim.
E aí, Tim, você pode falar um pouco desse draft? O quanto atrapalhou também a escolha de Heimer pra vocês? Então, não sei nem por onde começar para explicar essa compra, mas a questão do Heimer, a gente já sabia que o Dudes poderia usar contra a gente. Ele estava começando a spamar em solo kill, ele estava começando a jogar mais solo kill, então a gente sabia da possibilidade. E Vel'Koz sempre foi um matchup muito bom contra Heimer, e acabou que foi essa matchup no campeonato. E o caso da Lulu Kai'Sa, a gente estava com mentalidade de fazer coisa nível 1 desde o começo, então a gente sabia que o nível 1 era nosso de Kai'Sa Lulu. E eram champs que meio que se completavam depois. Então a gente queria um jogo bem caótico, acabou que o Minerva conseguiu ficar com os 2 heads, early game, tirou o flash do Silas e tudo mais. Então foi bom, só que depois disso a gente não conseguiu forçar muito. Nosso principal objetivo era forçar a skirmish topside, mesmo eles tendo Silas, Kiana e Camille, acho que o 3v3 a gente conseguiria lutar. Tanto que a gente até conseguiu vencer uma luta, a gente matou o Silas, só que a gente perdeu o Arauto. Isso foi mais por bobeira de reset, miscommunication, que eu dei TP no mid em vez de dar no Herald, e acabou que a gente perdeu o objetivo, mas em questão de fight, assim, eu concordo com o GSTV, eles tendo o Heimer era um pouquinho mais difícil pra Kai'Sa, pra abrir algum lugar pra ela fightar na backline e tudo mais, mas eu acho que ainda dava. Acabou que teve uma luta ali em cima do Red, se eu não me engano, que a gente acabou jogando muito mal. O Minerva pulando lá no meio de todo mundo, calecou hard, e acabou morrendo muito cedo e acabou não dando certo. E depois daquela luta, acabou que eles deram muito snowball, eles tinham pressão nas duas sides, com Camille e Kiana, e ficou um jogo bem difícil mesmo. Você comentou um pouco desse miscommunication, desse problema no reset, e meio que vem sendo um problema da etapa, né, pra PEN, né? Como é que resolve isso, na sua opinião? Porque, lógico, ainda acontece, mas digo, é o quê? É ter uma liderança, é só um falar? Como é que vocês pretendem resolver isso? Porque realmente acaba dificultando o jogo de vocês. Cara, é um negócio muito besta, falar assim, porque é basicamente escutar o outro. Acho que é o mesmo problema que a T1 vem tendo, e é tipo... alguém fala, ó, a gente vai vir no Herald aqui, eu tenho TP. Dá TP aqui. E todo mundo fazer isso, só seguir isso. Ter uma comunicação fluida, um respondeu ao outro. E foi algo que no Herald a gente teve esse problema, acabou que um falou uma coisa, o outro não respondeu e a gente ficou meio que cada um fazendo uma coisa diferente. E é coisa básica, não tem muito segredo, é mais um fluido de comunicação, um responder o outro na hora certa, falar o que é necessário e todo mundo se encaixar. A Kiana te surpreendeu? Quantos matchups você jogou contra a Kiana? Uma campeã muito nova, estava liberada essa semana pela primeira vez aí pra jogar. Então, não surpreendeu não, porque eu acho que é muito estilo de jogo do Jinkedo, ele já vinha mostrando Assassino, Zed, então é o estilo de jogo dele, a gente já estava preparado. Eu, por exemplo, já joguei milhões de jogos de Kiana solo queue, então sabia como sempre funcionava, até em treino já pegaram contra a gente, então a gente está bem ciente. E querendo ou não, Lulu sempre foi um champion muito bom contra Assassino. A gente sabia que tinha a possibilidade de pegar um Assassino, eles gostam muito de jogar um 3-1 com o Jinkedo e o Aizen na side. Então foi tudo meio que pensado e preparado para jogar contra a Kiana também, ou se ele pegasse Talon, Zed, a gente conseguiria lidar. Veremos mais Kiana aí, mid laners? Provavelmente sim. Cara, Chegou pra ficar? Certeza, né? Certeza? Provavelmente sim. Era um campeão que, se o cara souber jogar bem com ela, consegue fazer um estrago, mas tem que saber usar bem, senão não se paga tanto. Cara, tá bem fora da curva. Tá bem fora da curva? Tá bem então fora da curva. Fique de olho aí nas Kianas na fila ranqueadas, beleza? Vamos pro domingão que nós tivemos Redemption contra Uppercut, jogo pra abrir o nosso domingo, então melhores momentos na tela das duas equipes aí jogando. E era um jogo, né, GSTV, confronto diretaço ali em cima. Sim, 7-6, sim. 6-7, importante para as duas equipes vencerem. Engraçado que Redemption e Uppercut, pra mim, acho que nas duas etapas elas têm uma história muito próxima, né? Que na primeira etapa também elas estavam nessa disputa das primeiras colocações, começaram bem, a Uppercut passou por maus bocados, mas a Redemption também não teve toda aquela crescente no final da etapa, então acho que é bem recorrente pra mim ver as duas disputando posição, então vai se tornando sim pra mim um certo clássico, um jogo que sempre tem bastante coisa em jogo. Essa partida especificamente eu acho que mais uma vez a Uppercut conseguiu jogar o jogo deles. E eu acho que é isso que eles estão tentando procurar, já que algumas coisas a gente vê que não funciona, eles colocaram o Late Chase, né, trocaram o Caçador pro domingo, já que eu ainda concordo, acredito que o Late Chase ele tem um papel que ele consegue somar mais coisas do que o Ryoga somou, pelo menos do que a gente viu nas últimas partidas. E acho que esse Vlad, eles conseguirem dar uma segurada no jogo, chegar o momento do N entrar na partida, pra mim é bem a cara do que o time da Uppercut gosta de jogar, a maneira que eles têm de vencer o jogo de uma maneira mais fácil. Então acho que
foi um jogo que eles jogaram deles, enquanto, por outro lado, a Redemption tinha que travar isso, né? Tinha que impedir isso de acontecer, mas acho que eles não conseguiram, eles tinham mais ou menos uma composição boa para fazer um 3-1 que eles acabaram não conseguindo forçar tão bem. Ô Turtle, a gente até falou, né, da característica da CNB, de tá jogando hoje muito pro scaling e tal. Acho que a Uppercut, principalmente no mid, tem muito isso, né? O N gosta muito dos campeões. Você vê, só ele jogando de Ryze, Vladimir, Azir, Core, que acho que são os principais campeões dele picados e tal. E O acho que é interessante que, antigamente, ou pelo menos no ano passado, eu lembro ele muito com os assassinos. É, LeBlanc, não sei o que, né? Teve um jogo de LeBlanc, particularmente, que ele fez, que foi Sim. incrível. Como é que você tá vendo essa Uppercut? Você sente um pouco disso também? Cara, eu acho que o N ele foi bem inteligente nesse pick, pra ser bem sincero, porque se a Redemption não ganha esse jogo em 10 minutos, eles não têm tipo 5, 6, 7k pra eles abrirem de vantagem, eles não vão conseguir fechar, é muito difícil eles ganharem essa luta. Então, pra mim, o pick do N foi muito bom, porque a LeBlanc não ia conseguir ficar forçando tanto nele, ainda mais com o Lee Sin. Então, achei que foi bem inteligente, na real. Até aproveitando o gancho, então, Turtle, você acha que é por isso que mesmo ele pegando aquele 3/0 no início do jogo, ele não conseguiu rodar a partida? Com certeza, porque tipo, era muito difícil a Redemption conseguir finalizar o jogo com essa composição. Então depois, ainda a Uppercut deu um monte de kill pra eles early game, assim, nessa luta do bot, porque pra pega mim... 3 kills aí. Sim, então, a Up deveria só recuar depois que gastou todas as skills no Brown. Aí eles tentaram continuar lutando, só que não tinha mais skill, não tinha mais nada. Aí foram um deep, morreram todo mundo, e aí eles tinham que finalizar o jogo agora. A Redemption tinha que, tipo, sei lá, abrir vantagem, ficar forçando o topside, que o Zon jogou muito pouco em volta do Jace esse jogo. Se ele tivesse jogado mais com o push da LeBlanc e tudo mais, eles iam conseguir abrir muito mais vantagem, só que eles não fizeram isso, aí foi ficando pra trás, e aí não conseguiram. Takejão, como é que você vê o Jace, principalmente no Brasil? Porque o Jace lá fora, muita prioridade, foi mais, né? E aqui eu vejo, se não me engano, foi até o BRTT que tweetou, né? Que é muito difícil jogar de Jace, precisa ser muito bom mecanicamente para jogar de Jace. E no Brasil, quando até ficou forte, foi bem, tava 3-0-3 junto com a LeBlanc, mas não deu certo. Cara, por exemplo, o Skybart é um cara que gosta muito de jogar de Jace. Eu acho que ele é um dos melhores do Brasil, pelo menos na minha opinião. E geralmente, assim, o pick tem que se pagar. O pick, ele tem que sair da lane forte, ele tem que conseguir rotacionar, tem que conseguir bater em torre. Ele tem que fazer o pick se pagar de uma maneira geral, porque se ele fica lá 0-0 e todo mundo farmando igual, ele não vai pegar um pico de força tão forte, vai ficar meio even, e depois disso o pick não é tão forte assim até fechar 6 itens. Depois nos 6 itens ele volta a ser forte também. O Envy, por exemplo, gosta muito de jogar com ele, eu gostava muito de jogar com ele no mid. E sempre é isso, sempre ele tem que ser um pick que tem que sair na frente. E algumas vezes o cara, ele pode ter ficado forte, mas não farmou tão bem, como foi o caso do Gokor nesse jogo, ainda não se pagou. O pick tem que ser beirando a perfeição, na minha opinião, para se pagar. Só um detalhe também, o Jace não é só o top lane que precisa jogar, o time inteiro precisa saber jogar com ele, principalmente o jungler. Invictus Game tá aí, ó. Sim, porque se o jungler, não necessariamente o jungler precisa jogar pra ele, mas precisa usar o pick do Jace pra alguma coisa, porque tem muitos times lá fora que eles jogam de Jace e o jungle nem passa pelo top. Então tem que saber entender muito bem como é que funciona o campeão e aplicar isso o time inteiro e não só o top laner. É um campeão que acho que abre necessidades maiores no mapa, né? Você tem que ter um cuidado, né, do time pra conseguir usar Algumas ele vezes ele precisa rotar, algumas vezes ele rota pra dar uma bolota, algumas vezes ele bolota. vai ficar algumas vezes ele vai ficar só batendo em torre o jogo todo, tentando tirar o outro top laner do jogo. Então assim, são casos muito específicos que se o cara for muito bom campeão ele se paga, mas como eu falei, pra mim ele tem que beirar quase a perfeição pra valer a pena. Eu acho que é mais Champions AD, que são parecidos com o Jace aqui. Tipo Kiana, Zed mesmo, o jungle tem que jogar muito grudado com ele pra dar certo. Mas se der certo, é um snowball muito forte e o jogo acaba em 15 minutos. Se não der, você meio que cai e o champion é inútil. Então... E foi isso que aconteceu em Kabum e CNB. Nós tínhamos uma Kiana na rota do meio na mão do Dinquedo. Não, nem me fala desse Passou jogo. outra não. O Ranger pegou a mão do Dinquedo e falou, vem cá comigo, senhor. E os dois acabaram com o jogo, Turtle. O que vocês podiam fazer nesse jogo pra não ser tão rápido assim, não ser 18-0, quase perfeito? Posso mandar true da true? Aqui é isso. Eu já é até... farpas. Não, é true da true. Eu já falei com o jogador, né? Porque no começo da semana eu falei, ó, se você jogar com o campeão X, o draft contra Kabum vai ser muito fácil, então joga com esse campeão e tal. Só que aí chegou no dia, chegou na hora perfeita pra pegar, e aí a gente não tinha jogado o suficiente pra jogar com ele, e aí a gente teve que mandar a Thalia pro mid, pegar a Kindred de jungle, e aí foi tipo... só desgraça. Foi só... Deu muito ruim. Faltou então falar, confio, pode pegar aí que eu vou jogar. E ele sabe muito bem, porque eu briguei muito com ele por causa disso, mas foi praticamente isso, porque travou muito o nosso draft. Até o quarto pick tava perfeito, porque a gente queria, e aí na hora do last pick era só pegar aquele pick e a gente ia
ganhar e Ali pelo na hora, menos ali na jogar hora muito assim, melhor. tem algum, não tem uma ditadura, como a gente brincava com o Uhum. Ditadioco, né? Mas assim, ali na hora você... Como é que funciona pra vocês? Você pergunta se ele tá confiante, se ele vai querer jogar, não quer? Ou se meio que, não, joga com isso aqui. Tipo, tem Então, com experiências próprias, tanto de jogador como de treinador, não adianta você dar um pique, mesmo que seja bom, se a pessoa não está confortável. Então, mesmo que a pessoa jogue, ela vai jogar mal, vai acabar sendo pior do que outro campeão, e isso vai perder o jogo da mesma maneira. Então, eu acho que ir pro pique confortável acaba sendo uma melhor resposta no final, só que não é o certo, obviamente, né? O jogador tem que jogar com o que for melhor e o que foi combinado. Então, essa é a ideia, basicamente. Acho que em questão de pique é mais o jogador puxar a responsabilidade na hora. Porque às vezes ele pode não ter treinado a semana inteira, tá meio desconfortável, mas é mais saber que é bom para aquele jogo e puxar a responsabilidade na hora, pedir o pique. Acho que isso que faz a diferença. E nesse jogo, né, Tim? Esse jogo aí, o Dinquedo e o Ranger passaram. Cara, sendo bem sincero, esse jogo aí pra Kiana tá tipo bem simples, porque ela consegue disputar a pressão contra a Thalia bem fácil. E a Thalia tem que ficar com medo de gank, porque Kiana tem um setup de gank também bem forte. Eles tinham pressão bot, o Atrox conseguiu pressão top, e eles tinham um Silajão, que é skirmish muito forte, então se a Kiana pegava uma killzinha ali, fechasse mobility e Tiamat, ela ia começar a fazer a festa no mapa inteiro. E foi o que ela fez, da Bot top, foi matou horrível, jungle, nossa sei senhora. lá que ela A gente fez nem aí. tinha Era parecido pensado o pior, que se o Silas acerta aquela corrente no mid no level comecinho, 2, nossa, já era, velho. e acho que talvez teria sido o game perfeito, assim, sabe? Talvez. Não, Kiana mas eu teria fiquei pegado muito mobility ali É, aos nossa. 5 minutos e Ia ter acabou. sido uma catástrofe. É até complicado, né, GSTV, falar de um jogo que foi tão on-side assim. Unilateral, né? E ainda tinha as paredes da Thalia pra ajudar o time da Kiana. Mas acho que, pra mim, isso acabou sendo um jogo muito interessante de acompanhar, porque acho que ele respondeu várias perguntas que eu me fazia. Primeiro, algumas perguntas sobre o mental, porque ele jogou de Skarner e Sejuani, e agora ele trouxe os Kindred, então mostra um pouquinho mais de liberdade, acho que, do que ele pode trazer pra equipe da CNB, apesar de não ter sido um jogo que foi tão bom assim, mas nem Ah, a sei gente também o nem que ele jogou. podia ter feito de diferente. CNB nem veio, É. por isso Não, que né? não veio, não. E Os melhores momentos é quase o jogo todo, assim, sem falar. também sobre a Kiana, porque quando deu pra ver bem nesse jogo que quando ela consegue a pressão na rota, quando ela consegue empurrar e sair, ela tem a itemização que ela precisa, ela consegue dominar o mapa. Então mostra bastante o que a gente pode continuar esperando da campeã aqui no CBLOL, né? De ter caçadores ativos, conseguir forçar essa rota do meio e sair. Então um gank cedo, sair da rota, pressionar as rotas laterais, pressionar o caçador adversário, mostra as forças dela, mostra onde que, como que você encaixa bem esse pick. E, meu caro amigo, o Dudes colocou um pique no meio do CBLOL, no final do segundo turno, nessa semana, ele pegou, trouxe o Heimer. E aí, vão banir, não vão? O que você acha? Tem que banir, Olha, não tem? Acho que sempre tem alguma resposta. A gente até comentou do Vel'Koz, né? Aham. O Tininho comentou do matchup. Acho que assim, banir de repente não, que até acho que dentro do meta tem campeões até mais poderosos, mas querendo ou não uma arma, e principalmente, né, para eventualmente acabam chegando no playoff, acho que dentro de uma série melhor de 5, você ter um shape como o Heimer, você pode usar de surpresas naquele terceiro Às jogo. vezes você nem quer usar, mas o time vai ter que banir porque sabe que você é muito bom com aquele campeão. Pode ser também, Acontece né? em muitas séries. Então, assim, eu acho legal. Eu gosto muito quando um jogador, seja qual for a posição, tem um pique completamente diferente. E entre os atiradores é até um pouco mais fácil, né? Porque o atirador é difícil ali. Jinx, Vayne, enfim, Draven. Aí você pega um Mago, um Heimer, sabe? Um Vel'Koz. Acho legal você ter essa dinâmica na rota inferior e você consegue jogar com campeões diferentes. Inclusive nesse jogo, a gente até cogitou na segunda fase de ban, a gente falou, pô, ele vai jogar ou de Sona, que ele jogou também, ou ele vai jogar de Heimerdinger. Só que como a gente não tinha jogado com esse pick que eu falei, aí a gente teria que banir o Vlad pra gente poder pegar o GP. Então, se a gente tivesse jogado com esse outro pick, a gente ia banir Heimer, aí o Dudes ia jogar com algum AD, que a gente ia saber como é que seria a matchup, ia ter lane phase normal e tudo mais, e aí acabou dificultando. Mas quando um jogador ele joga com esses picks diferentes, não que você tem que banir, mas você tem que, no mínimo, estar preparado. Se preparar. Você tem que se preparar para esse pick, você tem que se preparar, às vezes muda o seu draft inteiro por causa de um pick, porque pode counterar o que você está pensando. Então é uma coisa bem especial um jogador poder jogar com esses campeões assim e ajudar muito no draft mesmo. E a questão desses picks também é porque depende bastante dos suportes. TK abre mais para suporte, AD Carry Mago, tem a própria Yumi, que a G2 joga de Zed, bot. Então, acaba que você banindo alguns suportes, você já faz ele não pegar Heimer ou outra coisa diferente, assim. Bom, nós ainda tivemos o clássico PNTZ nesse domingo aí, então, terceiro jogo do domingão aí. E um jogo onde finalmente nós tivemos a carta na manga, Twisted Fate, né, Adorei. GSTV? Atrasado, Adorei. mas literalmente o time trouxe as cartas aí. Uma pena, lembrando o Kami, 2015. clima de TFT, né? Clima de Que TFT, vão lançar o que vai lançar o TF. TFT, então. Nada a ver. Eu- Né, GSTV? É isso aí.
Eu gostei muito do pique, a gente já estava se preparando, né? Já tinha até levantado a bola realmente de carta na manga, porque é uma escolha que apareceu bastante no Rift Rivals, a LEC, né, a Europa, tá, acho que trazendo bastante essa escolha, e ela tem uma força que dá pra ver, é muito grande a força dela, dessa escolha, como a gente conseguiu ver nesse jogo. Eu acho que até para um time que, como ele já vem dizendo, que tem algumas coisas de comunicação, eu acho o TF um campeão pra setar e conseguir encaixar a comunicação do time é muito bom, porque é assim, o TF vai chamar em quem ele vai jogar carta e o time inteiro foca esse cara. Chama em quem vai jogar carta e o time inteiro nele. Acho que isso ajuda a criar uma linha um pouco melhor, já que tudo que acontece numa luta acho que passa um pouco pelo team, enquanto ele consegue ainda ajudar com a visão do mapa com o ultimate, consegue participar das rotas laterais, ele é um campeão realmente bem forte. Também durante a fase de rotas ele consegue ter uma pressão para cima de, por exemplo, esse Atrox, ele consegue estar sempre trocando, ele entra, sai rápido. Acho que ele é realmente uma escolha muito boa. Não acho que é um campeão para talvez ser toda partida escolhida, ele precisa realmente de algumas condições, mas é uma escolha que, uma vez que o team já mostrou, acho que os outros times têm que estar preocupados, sim. Ô Tim, a gente sempre fala aqui, né, que o Minerva ele é quase um termômetro, ele dá o ritmo pro time da PEN. Você sente isso? Quando ele vai muito bem, o time joga diferente. Esse jogo, particularmente, foi um dos melhores que eu achei da PEN durante toda a etapa. Vocês jogaram muito bem e ele foi muito bem. Eu acho que eu concordo, sim. O nosso time, eu acho que sempre foi um time que jogou bastante pra ele. Então, é meio natural quando ele vai bem, as rotas saem na frente também, consegue invadir a jungle com ele. Então, acaba que tudo roda mais fácil no nosso time. As rotas ficam mais livres pra jogar mais agressivo, o Minerva fica invadindo a jungle do cara. E é meio que assim que a gente joga e se sente mais confortável pra rodar o time. E também, acho que é o papel principal do jungle, principalmente no early game, sabe? Tipo, o jungle ele sempre vai fazer o time rodar bem. Então, normalmente, se você olhar, acho que 99% dos jogos, se o jungle tá bem, o time tá bem. Porque ele é quem comanda o early game, ele que vai ditar como é que vai ser o ritmo da partida, principalmente campeões de early game. Então, é praticamente isso. Aí vocês brincam, a culpa é sempre do jungle? Quando vai bem... 90%. Mas também tem a culpa das laners, porque muitos laners não sabem respeitar tempo de jungle e tudo mais, e isso acaba dificultando o trabalho do jungle, e aí o jungle parece que ele que é o culpado, mas realmente não é ele. Uma dúvida, e o que vocês acharam do Mordekaiser agora, né, que a gente finalmente pode ver no o Envy CBLOL? pode até falar melhor aí desse Até foi Mordekaiser. escolha de vocês, hein? Bom, a gente tinha treinado o Mordekaiser e tinha achado ele forte. Mas nesse jogo especificamente, a gente deixou ele largado com a Nico, que teoricamente é uma matchup que bate nele, e a Nico AD, então se você deixa o Mordekaiser solo contra a Nico AD, ele vai macetar o Mordekaiser pra pegar todos os blocos. Então a gente trollou bastante esse jogo e eles puniram a gente de acordo. Vocês veem o Mordekaiser aparecendo mais? A gente falou da Kiana, vocês falaram, todo Eu mundo... acho que sim, eu acho que ele vai aparecer mais sim. Realmente sim. Acho que esse jogo a NTZ começou bem, eu até achei que ia dar eles quando eles pegaram umas 2, 3 kills ali em volta do mid, o pai que tava conseguindo subir toda hora, sendo bem chato. Mas aqui naquele skirmishzinho do bot, e aí o jogo rolou tanto mid bot side que a Nico abriu, sei lá, 100 CS no Mordekaiser e realmente não tem muito o que ele fazer. Ele até consegue acertar o E, mas ele já vai estar tão low que ele não pode fazer nada. Então é uma tipo que é muito chata pra ele se tiver que jogar isolado. Tem até uma jogada do Barão, se não me engano, né? Que ele foi muito bem, deu uma travada, Ele contesta o Barão, assim, é o famoso coitado do Osh, né? Não tem nem culpa. Eles largaram o Jogaram a bomba na mão da Osh, se vira. Joga com o Mordekaiser, não é você que gosta de jogar de lá, com os bonecos diferentes aí, então... Então é complicado. E aí, o GSTV não foi um jogo lento, né? Foi até um jogo tempo de média padrão ali. Sim, não, eu acho que no final do jogo me sentia satisfeito vendo ele, porque acho que realmente foi um jogo conciso, assim, do time da PEN. Eles sabiam o que eles tinham que fazer, tiveram vantagem, conseguiram continuar com essa vantagem. O Minerva começou bem, o time rodou bem, e acho que ficou bem claro para eles as condições que eles tinham de vitória e que realmente estavam se cumprindo, e foi só continuar. Eu queria só levantar uma pergunta, não sei quem vai poder me responder, que... Nesse matchup eu tava mais ou menos na dúvida se a Nico realmente ia fazer AD. Era uma questão assim, talvez, escolheram, vamos ver contra quem que ela vai jogar, contra o Mordor, vamos fazer esse AD um hit, poderia ainda ser mago mesmo com o resto da composição? Olha, do tempo que eu joguei com o Yang, na Cage 2017, ele gosta muito de jogar nesse estilo. Então, o Kennen AD antigo ele gostava muito de jogar, ele gostava muito de jogar de Lucian top, essa Nico pra ele, pra mim, é a perfeição, entendeu? Tipo, ele gosta muito de jogar nesse estilo. Eu acho que ele podia escolher as duas builds nesse jogo. Acho que a matchup em si é dele, se ele jogar isolado. Mas acho que é uma questão de perfil mesmo do jogador. E acho que ele consegue aproveitar mais, faz mais o
o perfil dele. O time pode dizer melhor, eu acho. Conhece bem o garoto. Conhece bem e... Como a gente falou, vocês falaram, a gente jogou full bot side, mid bot, então... Era o nosso plano já deixar a Nico isolado com o Mordekaiser, que a gente sabia que o Mordekaiser contra range não faz nada, nada. Então... A gente falou, faz AD aí, você bate... Batendo no cara aí o jogo Se todo. diverte aí, velho. Se diverte, a gente faz nosso jogo. E acabou que ele abriu muita vantagem, a gente deixou ele meio isolado. O Shin não conseguiu ir pro top side por causa da pressão toda bot side, então foi o melhor pra situação. E no final das contas deu PEN, aí que saiu com a vitória pra cima da NTZ. E o último jogo foi T1 contra Flamengo, um jogo dos opostos aí, né? Era o time que tava lá em cima em busca do primeiro lugar contra meu caro amigo a T1, que está em Newton. Se confirmou, né, o primeiro contra o último, né? Foi um jogo bem tranquilo para a equipe do Flamengo, né? Mais uma vez, a T1 tenta se encontrar, mas a gente vê, né, que é uma equipe que tem as dificuldades, tem a disciplina, como o Takeshi já comentou, né? Acho que o ponto do Flamengo para mim continuou jogando como vem sempre jogando, BRTT acertando esse Super Mega Miss na morte, tem um outro depois lá na rota inferior. Assim, é um jogo que você pode até ser meio raso na hora de falar. É o melhor time no momento contra o time que está em último, então deu a lógica. E aí, Takeshão, deu a lógica, não deu? Como é que foi pra vocês essa partida? Foi claro, né? O Flamengo pegou 2 carries, 3 tanques ali e vocês estavam com uma composição legal. O que aconteceu? Onde foi que desandou? Assim, eu até terminei o jogo não tão, digamos, insatisfeito. Eu terminei o jogo até tipo, a gente tentou fazer algumas coisas, não deu certo. E realmente o que aconteceu foi a Jinx pegou uma kill na ult, pegou outra kill na ult do top vindo do bot, então o BRTT snipou bem o Jojo ali. E além disso ela pegou 10 barricadas e aí, cara, não tinha muito o que a gente fazer. A nossa única chance de voltar era nesse Dragon aí, mas a gente não conseguiu matar o Shrimp antes. E aí a fight praticamente acabou, a gente tinha LeBlanc, no pick não se pagou tão bem. Depois disso era tentar alguma loucura e infelizmente não deu certo. Eles estavam com Cork, Jinx, saíram na frente. Depois disso, as nossas torres só caindo e a gente tentando pegar alguma coisa no outro lado, que no caso era o robô. A gente até conseguiu matar ele 2 ou 3 vezes, tentamos alguma coisa, só que assim, eles já estavam tão na frente na Jinx e no Cork que as torres só caíam. Eles juntavam, levavam uma torre, eles pegaram o Baron, meu amigo, tchau. Não tem, tinha um ano estava fadada a perder depois desse Baron aí. Esse matchup de Ornn e Jace tem algum sentido? No sentido de bom pro Ornn? Qual é a Não, ideia? a questão mesmo, o Ornn tem setup em cima do Jace. O Jace vai pressionar, e o Ornn vai farmar, ele consegue farmar bastante no Q. E no level 6 o Ornn tem um setup fácil em cima do Jace. Não foi o caso pra eles deixaram o robô mais isolado mesmo. O robô gosta muito de jogar tendo TP atrás, essas coisas, então o Ornn também é um campeão que faz sentido pra ele e pro estilo que o Flamengo joga. E o robô fez uma boa rota, no começo ele tava bem à frente. Ele consegue farmar bem contra o Jace, não é tipo, não é a pior matchup possível dos tanques. Tem matchups de tanques contra Jace que são piores, mas level 6 mesmo ele consegue ter alguma coisa, só que nem precisou, né? Tipo, os caras chegaram do bot, mataram, foram top, levaram torre, mid, arauto, pegaram Drakes também muito bom pra composição deles, pegaram 2 montanhas e um infernal, então assim, foi um jogo que infelizmente pra nós a gente não teve muito o que fazer, porque a Jinx saiu muito na frente. Complicado, André, é muito ouro, foi muito recurso pra Jinx, ela terminou o jogo com 3 itens em 25 minutos. E ainda tinha o Gume do Infinito aprimorado, né, do Ornn. Isso, então era realmente 4 bastante itens, recurso pra ela, não, muito grande. É interessante tentar comparar, né, porque o Flamengo tá chegando nessa reta final de etapa e você vê que eles parecem estar sempre querendo trocar a maneira que eles jogam. Mostrar um time com diferentes referências, né, dentro do mapa. Então eles já tiveram um jogo que o robô jogou muito bem de Camille, o jogo foi pro topside, a gente falou bastante do jogo do sábado, deles usando a Rek'Sai, né, que o Shrimp ficou muito forte, eles mudaram o jogo para ser todo do Shrimp, nesse jogo o BRTT pega algumas kills e acaba sendo ele a referência, então acho que essas coisas já tá mostrando, eu sinto que eles estão realmente querendo jogar dessa forma, querendo jogar de coisas diferentes para deixar sempre todo mundo ligado, deixar todo mundo sabendo que o Flamengo tá aqui para ter várias maneiras de jogar, não é só no BRTT, e mais do que isso, eu vejo que as coisas estão funcionando. Funcionam sem depender de ter um cara necessariamente brilhando. Aqui a gente teve, nesse final de semana, no sábado, né, o Shrimp começando muito bem o jogo. Aqui alguns tiros bem dados do BRTT, né, mas até aí acho que eles estão conseguindo mostrar que depois que eles conseguem algumas vantagens, eles conseguem adaptar e vencer a partida. Turtle, a bomba na sua mão. Quem tá melhor hoje, Flamengo ou Kabum? A bomba mesmo. Não esperava essa pergunta. Cara, eu acho que em questão de equipe, assim, eu acho que por causa do mid jungle da Kabum, eu acho que eles estão bastante em sincronia. Eu acho que eles estão sabendo muito bem fazer o 2v2, jogar o mapa junto, em conjunto, mas eu acho que
overall, assim, eu acho que o Flamengo tá melhor. Então, Tá acho muito que o próximo. Flamengo É difícil, é né? muito próximo, mas Não, acho que o falou, Flamengo... falou e ficou no muro. Não, mas acabou o Flamengo, incrível, tá mas o melhor. Flamengo- O Flamengo tá melhor, pronto. Pronto. Então nós vamos voltar hoje à nossa seleção da semana, aí nossa terceira semana. Chegou a hora de decidir aí. Decidir não, já está decidido, né, a nossa seleção da semana. Boa. Foi feito lá no camarim com o voto de todo mundo que está aqui, beleza? Então, se a seleção tiver aí e não te agradar, culpe os jogadores aqui. você também, né? E os caras. Culpa nós não, já estamos lá É, embaixo. você quer ser também, tá? Só É. no chão. A gente Você tá não- sofrendo não- já. não- Culpe nós 7 aqui. É. Vamos lá, a gente decidiu a rota e o craque, claro, dessa semana. Então vamos começar pelo jogador da rota superior, que foi o Weiser, aí escolhido por todo mundo. Você vê, foi o melhor do topo? Não foi? Acho que, na verdade, a gente teve poucos jogos girando muito em torno do topo essa semana. Então, mesmo os times que jogaram bem, que ganharam, a gente teve Flamengo e Cabum vencendo as duas partidas. Acho que não teve nenhum jogo que foi realmente tão voltado assim para a rota superior. Eu estou sentindo o jogo indo muito mais para a selva e para o meio do que necessariamente para o top. Mas acho que o Weiser ele foi ainda mais uma ameaça. Acredito que a Cabum está aprendendo a não deixar ele tão solto, tão exposto, como já custou algumas derrotas para eles. Lá na selva, acho que não tem muito como fugir, né? Shrimp, então aí o caçador. Tim, o cara no jogo de Rek'Sai foi demais, né? Pegou 2 killzinhas ali no começo, tá? Que a Chão já 3, tá, falou. bicho? 3 Três, tá, killzinhas. bicho? 3 killzinhas com o LeBlanc ali pra acompanhar, não tem o que fazer. Warrior fechado, já Jogou era. muito, só fechar o jogo, velho. Só fechar o jogo. Shrimp foi demais aí. Na rota do meio, então, Dinquedo, 2 jogos de Kiana, nova campeã, foi muito bem. E aí, Envy? O Dinquedão tá de volta, né? Tá jogando demais. Eu acho que o Dinquedo sempre foi um cara que jogou muito bem. A lane dele é muito boa também e ele é inteligente, então é sempre bom ver ele voltando ao auge dele. Bom, a rota inferior, acho que todo mundo ficou mais em dúvida aqui para decidir. Foi bem parelha a votação aqui. Mas, entre atiradores, que não foi um atirador, deu o Dudes aí, que jogou 2 partidas de Heimer, mas a gente ficou muito em dúvida entre o Dudes e o BRTT, né, Turtle, que também fez grandes partidas. Eu acho que pelo pique de Heimerdinger, assim, ter surpreendido um pouco, mesmo a galera sabendo que ele poderia jogar. É um pique diferente, ele cumpriu a função dele, não precisa jogar muito bem além, porque é só colocar as maquininhas lá, elas fazem o trabalho. Mas ele fez o papel dele, depois no mid-game ele jogou bem, acertou uns mísseis e uns stuns muito bons, então mereceu. O cabeçudo tava machucando o mid-game. Né? Tava. Ficou bem incomodado. E para se juntar a ele ali na rota inferior, o suporte foi o Cells. Então a rota inferior da Kabum. Foi outro Netacast também que teve uma ótima semana, rodou bem o mapa, a partida de tanquente dele foi muito bem, as duas no caso. A mecânica do Cells é muito boa, embora de tanquente não dê pra... Uau, mecânica estourar. Não dá pra falar, uou. Ficou Ficou lá do lado do cabeçudo, botando a farinha, tirando o cabeçudo do perigo. E assim foi, acho que a rota inferior foi difícil de decidir realmente, mas acho que essa dupla aí, eles conseguiram trazer um ar novo, digamos assim, de picks na bot lane, que fez um diferencial legal pra Kabum. Nada contra aí o Ranger, né? Que é o único da Kabum que não tá. Mas o fim de semana do Shrimp, principalmente o jogo de Rek'Sai, foi muito bom. E nós temos agora o craque da semana, que foi votado aqui por todo mundo. E aí, GSTV, quem foi o nosso craque? Ah, você que escolheu, né? Eu que escolhi? Não, foi todo mundo que Foi. escolheu. Tá Nosso errado craque. minha escolha? Não tá errado. Tá errado quem foi, então? Ganhou sozinho um jogo, Ah. é craque, né? É. Eu acho. Eu acho que é assim que funciona. O Tai teve aquele jogo de Vladimir, foi craque. É muito raro você ver um jogador conseguindo ganhar uma partida assim sozinho. Tá tudo nele, todo o recurso nele, tudo que precisava no mapa tá nele. O Shrimp... Boa, Shrimp, então, o craque Acertei? da semana. Acertou, GSTV, boa! Termina, você ia falar? Não, é isso. Acho que é muito raro você ver alguém dominar um jogo como ele dominou e também no outro jogo ele também jogou bem. Era um matchup que realmente ele escolheu, né, de Trundle contra Sejuani, mas acho que ele fez muito bem o trabalho, mostrou ainda mais uma vez porque que é bom você escolher o Trundle em cima da Sejuani. Não é sempre também que a gente vê funcionar tanto, mas ele mostrou, colocou velocidade no jogo. Acho que ele tava bem nas suas partidas e acho que principalmente o de Rek'Sai mostrou que ele tá de volta. Bom, o Chip tá de volta, parabéns aí a todos que participaram, que foram eleitos aí como os melhores da semana na seleção. Não ganharam nada, mas obrigado. Foram os melhores, continuem assim. E vamos Quem agora- sabe, né, numa próxima vez? Quem sabe tem um prêmio aí, a gente dá um prêmio GSTV pra vocês. Obrigado. Sei aí. Tá o GSTV pra ele. Entrega a miniatura do GSTV de presente aí pros jogadores. Ganharam 2 pontos no CBLOL, pelo menos, né? Pô, verdade. 2 pontos CBO, tudo isso. Já tá bom. Vamos A gente então tá aos precisando. palpites aí. Vou emprestar um aqui pro pai. Vamos aos palpites então dessa semana, começando o terceiro turno, faltam só 7 jogos, então palpites aqui são muito importantes, GSTV. E NTZ Redemption. Faz essa Olha, cara. que difícil. É difícil? Difícil.
Eu vou de NTZ. Toboco. Só pra ser diferente, Redemption. Porque é 50-50 isso aí. Turtle. E NTZ. E NTZ. Takeshi. Eu acho que eu vou de Redemption. Redemption. Tim? Um Tai e NTZ, sem Tai e RDP. Ó, dando uma call. Uppercut e CNB. Caramba. CNB. CNB. Pode Toboco? uppercut, né? Uppercut. Envy? Eu falei NTZ, hein? CNB, CNB. Takeshi. Uppercut no céu e na terra, meu amigo. Vamos lá. Tim? Uppercut. Uppercut. Takeshi, só que você falou isso rapidinho. A preocupação agora é mais sair de último do que classificar? Porque vocês não têm cara. matematicamente chance de classificar. Sim, mas assim, vamos ser realistas, a gente sabe que playoff é muito interessante, mas mais interessante ainda é continuar no CBLOL. A gente tá numa briga meio que direta aí com a CNB. Eles já estão com certas vantagens contra a gente, né? 2 vitórias, além do fato que eles têm critério de desempate, né? Já tem ganhado os jogos da gente, então... Assim, o uppercut até o final. Até o final. E esse próximo confronto aí pra pular. Vamos lá de baixo lá. Só lembrando que ainda tem circuitão hoje às 9 horas, então bora que bora pra gente não passar aí, que tem muito jogo bom. Flamengo e PEN, GSTV. Pulamos? Pulei. GSTV não se ligou, cara. T1 e Cabum. Acabou. T1 e Cabum. Acabou até um. Acabou. Agora sim, Flamengo e PEN, GSTV. Por mais que eu acho que tá bem aberto, eu acho que vai dar Flamengo. Toboco? Flamengo. Turtle? A PEN vai ganhar. Linda bola. E aí, Henry? Ah, eu vou ter que ir de Flamengo, né? Vai ter que ir de Flamengo. Tem que ir de E você, Flamengo. Acho que Takeshão? eu de Flamengo também. Flamengo também. Sou mais o Turtle. Vamos então para o domingo aí, onde nós abrimos, né, com Uppercut e T1. Só jogar na tela já, porque... Tá aí. Uppercut T1, jogo importante também. Uppercut lá em cima, T1 lá embaixo. E aí, GSTV? Tinha um ano. Boa, T1? GSTV. Ó. Tinha um ano. Uppercut. Agora eu sou uppercut. Agora você... E aí? Agora eu sou T1. Agora você é Ô, T1 merda. também. Acho que é uppercut. E NTZ e Flamengo, GSTV? Flamengo. Flamengo, Toboco? Lembrando que tá 2x0 pra NTZ. 2x0 pra NTZ nesse então, confronto. Vou de Não, NTZ. não. Ah, não, pera, é contra Cabum. Acabou. É contra Cabum, Flamengo, perdão. aí. Então vou de Flamengo. Calma aí. Só troquei. Então vou de Flamengo. Ele ia apostar em NTZ, agora ele... Troquei o líder. Justo. Segundo a lógica, vou no outro. É. E aí, Turtle? Flamengo. Flamengo também. Takeshi? Flá. Tim? Flamengo. Flamengo. RDP e Cabum? Acabou. Cabum. Cabum também? Acabou. Cabum também. Envy? Eu acho que vai depender bastante do mid jungle aí, velho. Eu acho que se a RDP ganhar o mid jungle, eles ganham. Se acabam ganhando o mid jungle, eles ganham. Então, E quem ganha o jogo? Quem ganhou o mid jungle? posso jogar uma moeda aqui? Quem ganha o mid jungle? Acabou. Cabum. Acabou também. Tim? Cabum de que ano? Cabum de quem? PEN CNB, GSTV. Clássico. 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 Eu acho que vai dar CNB. Na CNB. Eu vou de CNB. CNB também. E aí, Turtle? CNB. Buguei. Ele ficou... O Turtle ficou olhando. Tia como se tá fosse que tá. falar alguma coisa. E aí? Vou de CNB. CNB, Takeshi? Moleque, tá contigo, Tini. Takeshi Traz antes pra CNB. Total, né? Só lembrando que ainda hoje tem o nosso circuitão, mais 3 jogos também. Hoje temos grandes confrontos. Pro Game Falcão abrindo. Rensga e Avan, segundo jogo. E Red e Vivo Cade, que eu acho que é o jogo do dia, né, GSTV? Sem dúvida, né? O confronto dos líderes, né? Valendo a primeira colocação. Então acho que aí realmente que tá morando o hype, mas... Entretanto, já a gente vai chegando numa reta final que os 3 times que estão nas 3 primeiras colocações não podem mais dropar jogo. Eles estão realmente mostrando um nível maior. Acho que eles têm que continuar nessa briga. E vamos ver quem que abraça esse 4º lugar, né? Quem é o favorito? A Van tá, a Sim. Van, assim, tá bem na frente da Falcon. É, pra ser o 4º lugar, né? Vou confiar no meu amigo Steelzinho. Dá um É? voto de confiança aí na Falcão. Quero Boa. que ele e o Rievão consigam pegar essa 4ª posição aí. Quem é o Vai lá, favorito? Steelzinho. O time favorito? Entre Pra Cade e essa 4ª posição? Pro Game Red, por enquanto, né? Acho que a Red é a favorita. E pra essa 4ª vaga a Van é favorita, mas eu vou dar um voto de confiança pra vocês, tiozinho. Vambora. É isso aí. Então, gente, foi muito legal, foi muito bom. Quero agradecer a todo mundo aqui que veio, que participou. Valeu demais. Não se esqueça que agora vai começar o circuitão, então, com mais 3 jogos pra vocês. Quarta às 8 da noite tem League News e sábado, 1 da tarde, voltamos com o CBLOL. Muito obrigado, tenham uma boa noite. Fiquem agora com o Circuito Desafiante. Valeu!